Ok, estamos de volta com o programa Segurança em Duas Rodas e agora nós vamos bater um papo com mais um aventureiro. O nome dele é Manuel de Carvalho, autor do livro América do Sul sobre Duas Rodas. Manuel, eu queria que você falasse sobre o que te levou, o que te motivou a fazer essa viagem. Na verdade, Lucas, o meu sonho é fazer a travessia pan-americana, do Alasca à Patagônia, sobre duas rodas, para entrar no Guinness Book. E como é uma viagem, uma aventura muito cara, depende de patrocinador, e eu não tenho patrocinador, eu resolvi fazer essas viagens pela América do Sul. De repente eu poderia ficar assim, quem sabe, um pouco conhecido e tal, isso poderia atrair um patrocinador. Mas mesmo depois de escrever o livro, dar entrevista em rádio CBN, Bandeirantes, várias rádios, e jornais e revistas, mesmo assim o patrocinador não apareceu. Então, para você que está em casa, que tem esse sonho de fazer uma viagem, fazer uma aventura sobre duas rodas, veja que não é tão simples ter patrocínio para custear esse projeto, porque o nosso amigo Manuel de Carvalho está dizendo que, mesmo tendo feito a viagem, custeando do próprio bolso, tendo escrito o livro, mesmo assim ainda não conseguiu o patrocínio. Qual foi a sua maior alegria e a sua maior tristeza ao fazer essa viagem? Bem, eu acho que mesmo enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas, eu posso dizer que eu tive só alegrias no final das contas, porque eu pude chegar inteiro, a moto inteira, pude escrever o livro e contar das minhas experiências, de como foi enfrentar as dificuldades, todos os problemas que nós passamos nas estradas, principalmente em outros países, em altitudes e tudo mais. Então eu posso dizer que eu praticamente só tive alegrias, porque eu consegui vencer essas dificuldades. Mas a maior dificuldade ainda, inclusive eu tenho um capítulo do livro que eu abro contando assim, com a seguinte frase: no Brasil, a maior de todas as aventuras é conseguir um patrocinador. O Brasil não tem muito essa cultura de patrocínio, né, Lucas? É muito difícil, às vezes você vê atletas profissionais que estão na mídia e tudo, e às vezes eles ficam sem patrocinador. Imagine como eu, assim, que sou desconhecido, tenho a aventura como hobby. Então, realmente é muito difícil, mas eu posso dizer que eu sou um vencedor, porque eu consegui vencer todos esses obstáculos que eu tive pela frente nos 51 mil quilômetros que eu rodei. Ok, já que você não teve patrocinador, eu vou querer que você omita a marca. Mas diga qual a cilindrada da motocicleta que você usou para fazer essa viagem. Eu usei uma moto de 125 cilindradas, uma moto que é mais fácil, não é uma moto de andar, é mais para andar em estradas mesmo, estrada de terra, porque ao todo eu rodei uns 3 mil quilômetros em estrada de terra. Todo tipo de terreno que você puder imaginar. Então, se eu fosse com uma moto comum, provavelmente não aguentaria. Tá, então você usou uma moto estilo Trial? Isso mesmo. Uma moto de 125 cilindradas. Tá. Você enfrentou que tipo de desafio em termos de mecânica? Você teve alguma pane mecânica ou sofreu algum acidente, mesmo que sem grandes gravidades? O primeiro grande desafio que eu tive foi quando, no lugar chamado Costa Cinza, norte do Chile, a moto já na reserva, porque tinha um trecho muito grande, no meu mapa constava que havia uma cidade, não era uma cidade, era uma vila, não havia posto de gasolina, e a gasolina acabou, entrou na reserva e já próximo da última cidade. E veja só, Lucas, eu faço uma coisa que contraria aí o que estamos falando, que é a segurança sobre duas rodas ou em duas rodas. Como eu rodo 600 a 700 km por dia, então isso causa dores assim tremendas no corpo. Ainda mais que eu rodo a uma velocidade entre 70 e 80. Então eu tenho que rodar 14, 15 horas por dia. Então, em certos momentos, para não parar, o que eu faço? Eu deito sobre a moto, eu fico de lado, eu fico em pé, mesmo com a moto em movimento, que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, de forma nenhuma. Mas eu faço pelas circunstâncias. E eu uso uma almofada sobre o banco da moto. E eu fui fazer isso lá na Costa Cinza, para descansar um pouco o corpo.
e a almofada soltou a cordinha do lado que amarrava a almofada, ela foi para o lado esquerdo, caiu para o lado esquerdo e entrou na corrente, entre a corrente e a roda. E quebrou a corrente. Né? E é um lugar deserto, são 300 quilômetros sem nada praticamente. Né? Se bem que eu já estava próximo de Arica. E agora, como que eu ia consertar a corrente? Como? A corrente era nova, eu havia trocado a 2.000 quilômetros. Você vai contar isso daqui a pouquinho. O Segurança em Duas Rodas vai para um pequeno intervalo e já volta nesse bate-papo com Manuel de Carvalho, autor do livro América do Sul sobre Duas Rodas. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Segurança em Duas Rodas, nesse bate-papo com Manuel de Carvalho, autor do livro América do Sul sobre Duas Rodas. No bloco anterior, você falava sobre quando a almofada que você usava para, né, fazer uma viagem mais confortável. Vou descer um pouco aqui as nádegas aqui para não... Isso, ela escapou e entrou entre a corrente e estourou a corrente. E aí, o que aconteceu? E agora, como consertar uma corrente, Lucas, em pleno deserto? Né? E aí eu parei, comecei a arrumar e tal, ajeitar as coisas ali, procurar as ferramentas, e parou um rapaz com um caminhoneiro. E ele falou, precisa de ajuda, amigo? Eu falei, poxa, por favor, ele já encostou o caminhão rapidinho, veio com uma caixa de ferramentas. E ele perguntou, você tem o pino, a trava da corrente? Eu falei, poxa vida, normalmente a gente não guarda, mas eu troquei essa corrente no norte da Argentina. E o rapaz falou, olha, guarda, que você pode precisar. E estava no meio da bagagem, eu tenho que procurar, tenho que achar. Eu falei, não, eu tenho sim. E procurei, achei. Olha, em 18 minutos eu já estava andando com a moto e a gasolina que estava na reserva ainda deu para chegar até a cidade de Arica. Você falou do mapa que você fez. Nós fizemos recentemente algumas viagens para Brasília, Belo Horizonte, lugares, umas viagens bem mais perto, mas enfrentamos problema com postos não de bandeira e alguns colegas acabam nos relatando que ficam na mão com gasolina de péssima qualidade. Você teve problema de pensar ter posto na cidade, não era cidade, era apenas um povoado. Uhum. Isso, era apenas uma vila, não havia posto de gasolina, né? E o guarda ali da região, do posto de controle dessa vila, ele falou, olha, entra na vila e pega com alguns pescadores gasolina, que é uma vila de pescador, Piságua é o nome do lugar, é uma vila de pescador. Ele falou, olha, você consegue gasolina. Mas eu falei, não, o meu tanque, ele roda 310 quilômetros, é mais ou menos a distância, então vai. E eu arrisquei e fui embora. Você teve mais algum outro problema? Eu tive mais alguns problemas, Lucas. O próximo, que não foi muito distante desse, uns 300 quilômetros depois desse, no deserto de Chilca, que é sul do Peru, o pessoal fala que é a Atacama, mas não é. Ali é deserto de Chilca, sul do Peru. E ali eu tive um problema sério, eu fiquei sem meus óculos. E eu tenho 50 e poucos % da visão. Imagina pilotar sem os óculos, né? É uma coisa quase que impossível. Mas eu peguei e falei assim, poxa vida, Senhor Deus, seja a visão que me falta pela ausência dos meus óculos. E segui sem óculos, porque onde eu ia fazer um óculos no deserto, né? E segui. Então era interessante, toda cidade que eu chegava, eu tinha que olhar a placa de pertinho para ver onde que eu estava. Era a primeira vez que eu estava passando, né? Então eu tinha que olhar ali para ver exatamente onde eu estava. E assim eu segui. O restante, ainda faltavam nesta viagem aproximadamente 12, 13 mil quilômetros para fazer. E eu fiz sem meus óculos, né? Depois eu tive um outro problema sério, que ainda agora foi no norte do Peru, na cidade de Guadalupe, uma cidade de 5.000, 6.000 habitantes. Você não vai contar esses outros problemas, porque eu acredito que você relata no livro, e você quer saber mais, então leia o livro América do Sul sobre Duas Rodas, com Manuel de Carvalho. Manuel, eu queria te perguntar o seguinte, você é um grande empresário, é aí um filho de uma família bem abastecida, bem rica, porque você fez essa viagem. Qual foi o custo, mais ou menos, me diga em dólar, né, porque fica mais fácil, nós estamos falando pela rede mundial de computadores, para que as pessoas que estão assistindo tenham uma noção de uma viagem quanto essa, qual é o investimento. No total, os 51 mil quilômetros, eu gastei aproximadamente, em dólar, no valor de hoje, uns 5 mil dólares, 5.500 dólares aproximadamente. Mas isso com muita economia, hein? Muita economia, comendo PF todo dia, né? Um cafezinho da manhã bem magrinho, simples, dormindo em lugares assim, os mais simples possíveis, porque senão não tinha como. Então agora, você empresário que está assistindo, se você visualizar a chance, a oportunidade de colocar a tua marca, a logomarca da tua empresa e patrocinar, o Manuel ele está pronto
para fazer aquele desafio e, quem sabe, conquistar aí um lugar no Guinness Book. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, pessoas que querem fazer, fazem viagem dentro do país, mas sonham ir um pouco mais longe. Deixa uma mensagem para eles, Manuel. É interessante, Lucas, porque andando por outros países, a gente encontra muitos aventureiros, né? Às vezes ciclistas, mas muitos motociclistas, né? E é interessante também porque muitos querem fazer e não têm condições, né? E se aventuram, e se arriscam, assim como eu me arrisquei, saindo de casa com um cartão internacional e com $350 no bolso, né? Então, se não fosse meu cartão, não faria viagem, né? $350 para você rodar 7, 8 países, você vai fazer, né? Mal você roda um país. Então, eu penso assim, olha, você deve, se você quiser fazer mesmo, se você pretende fazer, se é seu sonho, você tem que se programar, se planejar, né? Vai fazendo umas economias, já que patrocinador é muito difícil, faça umas economias, se planeje e, acima de tudo, segurança. Sabe, a segurança é tudo, porque se você não fizer tudo dentro de um limite de segurança e tudo, você não termina a viagem. Estamos falando de segurança. Então, segurança é fundamental, porque senão você não chega no seu destino, não. Agradecemos, então, ao aventureiro Manuel de Carvalho por esse bate-papo conosco. E apenas uma mensagem para você. Eu lembro aqui das palavras de Abraham Lincoln, que em uma certa ocasião disse que se tivesse 2 horas para cortar uma árvore, ele gastaria uma amolando o machado. Fique atento, Segurança em Duas Rodas volta já já.